Ele se matricula em uma escola só pra garotas e acaba ficando com todas. Eu só usei um anime. E bora! A caminho da escola, Kamito esbarra sem querer numa maga esbelta e atrevida chamada Claire, enquanto ela toma um banho numa fonte termal. Vendo o choque no rosto de Claire, Kamito rapidamente diz pra ela não ter medo, porque ele não curte garotas com pouco peito. Mas esse comentário irrita Claire, então ela o ataca com sua magia de fogo. Em sua fúria, ela acidentalmente corta uma árvore e quase é esmagada por ela, mas Kamito a salva no último minuto. Enquanto Claire se recupera, ela encontra as mãos de Kamito apalpando suas curvas, então ela o nocauteia. Quando Kamito acorda, vê Claire vestida com seu uniforme e percebe que ela frequenta a mesma academia para onde ele está indo. Ele então mostra a ela uma carta da diretora Greyworth, fazendo-a se perguntar por que Greyworth gostaria de ver um homem. Kamito pergunta a Claire o que ela está fazendo na floresta, então ela diz a ele que pretende formar um contrato com o espírito. Ela o leva a uma masmorra, onde encontra a lendária espada espiritual e tenta formar um contrato, mas a espada a resiste e a ataca. Kamito intervém para salvá-la, mas a garota teimosa ainda insiste em domar a espada sozinha e libera Scarlet, seu espírito de fogo super poderoso. No início, Scarlet consegue acompanhar a espada lendária, mas ela rapidamente vira o jogo e apunhala Scarlet no peito. Antes que Claire possa processar isso, a espada lendária a ataca também. Mas Kamito intervém e forma um contrato com a espada, deixando Claire completamente chocada. Ela questiona como ele fez isso, pois nunca ouviu falar de um homem formando contrato com um espírito. Mas ele permanece em silêncio, porque o último homem a fazer isso foi o Lorde Demônio que trouxe o caos ao mundo, já que ele roubou o espírito que ela veio buscar. Claire o amarra e o leva para a academia, esperando transformá-lo em seu servo, mas o sujeito consegue escapar. Depois, ele chega ao escritório de Greyworth e ouve uma discussão lá dentro. Enquanto decide esperar, uma maga atraente chamada Alice o ataca, pensando que ele está espionando. Quando ela percebe que Kamito é um homem, ela ameaça cortar sua salsicha e dar aos cachorros. Mas Greyworth, a diretora, uma figura de madrasta atraente, manda ela se acalmar e esperar lá fora. Depois disso, Greyworth diz a ele que Rastia, seu espírito contratado anteriormente, ainda está viva, mas ela não contará mais nada até que ele se matricule na academia. Após a reunião, Alice faz um tour pela academia com Kamito, mas quando ela o nota andando atrás dela, ela assume que ele está olhando para a bunda dela e ameaça fritar as bolas dele. Depois disso, ela o designa para um estábulo em vez de um dormitório, porque ele parece e age como um burro. No final, Alice deixa Kamito fora de sua sala, mas Claire o encontra e o amarra por ser amigável com outra garota, apesar de ser seu servo. No entanto, quando ele aponta que pode ver suas roupas íntimas de seda, Claire fica vermelha e começa a chorar porque Kamito a viu sem as roupas de baixo 2 vezes seguidas. Sentindo-se mal por ela, Kamito se desculpa e também revela que Alice estava apenas mostrando a escola a ele. Ele também revela que foi admitido nessa academia, e isso choca Claire, porque apenas mulheres que podem formar contratos espirituais são admitidas aqui. Quando Kamito a lembra que ele também pode formar contratos espirituais, ela o acusa de roubar seu espírito e exige que ele forme um contrato de mestre e escravo com ela. Apesar de concordar, Kamito diz que eles terão que dar um beijo francês para o contrato funcionar. Você consegue, mas Claire fica constrangida e implora para ele parar. Nesse momento, a professora Freya pega Kamito em posição de beijo com Claire e arrasta o rapaz para a aula. Aqui, Kamito se apresenta como novo aluno transferido, mas antes que ele possa se familiarizar com seus colegas, Claire anuncia que ele é seu servo e o força a compartilhar um assento com ela. No entanto, outra maga chamada Rinslet salva Kamito e reivindica sua salsicha, e isso leva a uma briga entre as garotas sedentas. Nesse momento, uma empregada tenta resolver a briga, mas escorrega nas escadas. Kamito tenta amortecer a queda dela, mas acaba preso entre os seios da empregada, então todos começam a chamá-lo de viciado em curvas. Naquela noite, Kamito deita em seu barraco e se lembra de Greyworth, dizendo a ele que o torneio da dança da lâmina começaria em 2 meses, e que ela precisava que ele vencesse, porque ele é o único que tem chance contra a mais forte dançarina da lâmina, Ren, que estará lutando ao lado do espírito das trevas, Hestia. Depois de pensar bem, Kamito percebe que não tem escolha a não ser ficar nessa academia. Atualmente, Claire pega algumas latas de comida de sua geladeira porque acha que Kamito pode estar com fome, mas ela afirma que só está fazendo isso porque ele é seu servo. Enquanto isso, Kamito deita na cama, lembrando o que Freya lhe disse depois da aula. Naquela época, ela disse que o torneio da dança da lâmina é um ritual realizado em homenagem aos 5 grandes senhores espirituais, e que a nação representada pela equipe vencedora receberá a proteção dos senhores espirituais por alguns anos. Ela também disse que o país se tornaria próspero, o que ela alegou ser a razão pela qual as garotas da academia escolheram lutar. Por curiosidade, ela perguntou a Kamito pelo que ele estava lutando, mas ele mentiu e disse que só veio aqui porque Greyworth o convocou. Após a conversa, Kamito lembrou que outro benefício de vencer o torneio era que o vencedor teria qualquer desejo concedido. No presente, Kamito está morrendo de fome e deseja ter algum dinheiro, porque a comida na cafeteria é cara. Para sua surpresa, Rinslet chega com uma bandeja de comida, mas diz que só dará a ele se ele latir como um cachorro fiel e concordar em ser seu servo. Kamito diz nem morto e bate a porta, mas ela começa a chutá-la, implorando para ele ouvir sua próxima oferta. Desta vez, ela diz a Kamito para lamber os pés dela primeiro, mas quando ele recusa, ela desiste dos pedidos estranhos e serve a comida mesmo assim. Kamito agradece e diz que eles podem ser amigos se ela quiser. As bochechas dela ficam vermelhas quando ela ouve isso. Então ela diz a Kamito que o alimentou com sobras para que ele não tenha a impressão de que ela gosta dele. Nesse momento, Claire aparece e começa a gritar com Rinslet por vir alimentar Kamito. Quando Claire chama Rinslet de cadela, Rinslet fica irritada e decide mostrar a ela a verdadeira definição de cadela, invocando seu espírito de lobo contratado, Fenrir, para atacar Claire. Claire chama Fenrir de cachorro, então Rinslet responde chamando-a de cabra sem peito. Isso irrita Claire, e ela invoca a Scarlet para atacar Rinslet. Enquanto a batalha começa, o pequeno barraco de Kamito sofre danos e começa a queimar, então Claire cancela a luta. Vendo o dano, Rinslet se gaba de que vai parar o fogo sem suar. Mas no processo, ela acidentalmente destrói o barraco de Kamito. Não muito depois, Alice aparece e grita com os 2 culpados por armarem uma briga nos terrenos da escola. Um de seus camaradas da Ordem de Cavaleiros da escola começa a zombar de Claire por ser a irmã mais nova de uma traidora, o que irrita Claire. Antes que Alice e suas garotas saiam, Claire diz a elas que não tolerará desrespeito à sua família, e as desafia para um duelo. Rinslet também topa o duelo. Então Alice aceita o desafio e inclui Kamito para que a luta seja equilibrada.
Mais tarde, Claire hospeda Kamito em seu dormitório porque o rapaz está sem teto, mas como seu quarto está uma bagunça, ela ordena a Scarlett que o limpe. Quando Scarlett termina, Kamito começa a vasculhar a coleção de livros de Claire e percebe que ela é o tipo de garota que gosta de ser acorrentada e dominada. Sentindo-se envergonhada, Claire implora para ele não mexer nas coisas dela, mas é quando o rapaz acidentalmente pega sua roupa íntima de seda e a esconde no bolso para que ela não o repreenda. Depois disso, Kamito pergunta por que ela não tem uma colega de quarto, e ela diz que ninguém quer dividir um quarto com ela. Kamito então pergunta sobre suas colegas de equipe da dança da lâmina, mas ela diz que não precisa de ninguém, insistindo que tudo o que ela precisa para o torneio é um espírito contratado poderoso. Na cozinha, Kamito vê que Claire só tem comida enlatada e percebe que é porque ela não sabe cozinhar. Embora ela não admita isso, ela grita com ele para comer o que ele vir, então se afasta para tomar um banho. Cerca de 5 minutos depois, Kamito ouve Claire gritando do banheiro e corre para ver o que está acontecendo. Eis que ele encontra essa garota sendo dominada por um espírito da água e percebe que não precisará mais de OnlyFans se continuar assistindo. No entanto, antes que o espírito da água possa fazer Claire atingir o paraíso, Kamito o enfraquece com seu brasão espiritual e a salva. Claire está em lágrimas porque acabou de perder a virgindade para um espírito tarado, então Kamito enfia a mão no bolso para pegar algo para ela enxugar as lágrimas. Para seu choque, ele tira a roupa íntima de seda dela, e Claire vê, então ela decide fritar as bolas de Kamito como punição. Depois que Kamito recupera seus sacos, Claire se junta a ele para o jantar e fica impressionada porque a comida dele é deliciosa. Por curiosidade, Kamito pergunta por que ela está atrás de um espírito forte, então ela diz que quer ver a irmã dela novamente. Aparentemente, sua irmã é Rúbia, que ganhou o nome de Rainha da Calamidade depois de destruir quase metade de seu país, e Claire quer vê-la novamente para entender o que realmente a fez enlouquecer. Atualmente, Kamito percebe que não é diferente de Claire, porque há alguém que ele tem querido ver nos últimos 3 anos. Ele então segue Claire até um portão astral, que leva ao Astral Zero, um lugar onde batalhas podem ser travadas com o mínimo de ferimentos. Ao alcançá-lo, Claire começa a falar sobre o torneio da dança da lâmina, dizendo que ela assistiu Ren no anterior e a admirava porque queria ser tão forte quanto Ren. Ela também acrescenta que a vitória de Ren ajudou a limpar a bagunça que Rúbia fez, e ela sente que deve um agradecimento a Ren. Logo, Claire chega à arena de luta e percebe que Rinslet já a está esperando. Claire diz que demorou tanto porque foi atacada por um espírito da água, mas ela se recusa por explicar o que aconteceu porque Kamito a viu sem roupa no chuveiro. Pouco depois, Alice e suas 2 amigas, Hakai e Heisha, aparecem na arena para o duelo delas, então a equipe de Claire começa a se preparar para lutar. No início da partida, Alice invoca seu espírito contratado e usa o pássaro voador para atacar Kamito, mas o rapaz desvia. Ele então invoca sua arma contratada, esperando uma grande espada preta, mas fica chocado porque é mais curta que a salsicha do seu ex. Quando Claire pergunta o que está acontecendo, ele diz que está um pouco enferrujado porque não usa um espírito contratado há 3 anos. Como resultado, Claire começa a atacar Alice para cobrir Kamito, mas é empurrada para trás por Heshia. Quando Heshia tenta atacar Claire novamente, Rinslet a ataca com um golpe de gelo surpresa, fazendo-a desmaiar. Com ela fora do caminho, Claire ataca Haká, dando a Kamito tempo suficiente para ir atrás de Alice, mas ele estraga sua chance quando joga a espada nela. Alice ri dele por ser incompetente e se prepara para atacá-lo com sua arma espiritual. Infelizmente, é quando Kamito se apaixona pela beleza dela, Uau, dizendo a ela que ela é gostosa e que ele definitivamente vai pegá-la. Isso irrita Alice, então ela usa sua magia de vento para atacá-lo, mas ele sobrevive graças a Claire e Rinslet. No entanto, quando Alice tenta atacar novamente, Kamito diz a ela para parar porque algo está errado. De repente, um portal se abre e jorra um espírito demoníaco superpoderoso enviado por Hestia. Acontece que Hestia está fazendo isso apenas porque sentiu falta de Kamito. Além disso, ele não é tão forte quanto era no passado, e ela quer que ele libere seu potencial. De volta à arena de luta, Kamito vê o espírito demoníaco e percebe que o ataque anterior a Claire não foi coincidência. Com o espírito demoníaco atacando, Alice encerra o duelo, insistindo que todos voltem à Terra enquanto ela os cobre, mas Claire recusa. Ela pretende cobrir todos porque quer derrotar o espírito demoníaco e formar um contrato com ele, deixando todos chocados. Embora Kamito diga a ela que ela pode morrer, ela se recusa a recuar, pensando que será sua única chance de enfrentar um espírito poderoso. Ela também o lembra que tem um objetivo e o chama de perdedor fraco, porque ele mal consegue lidar com seu espírito contratado. Enquanto o espírito demoníaco ataca, Claire avança e usa seu chicote flamejante para açoitá-lo até a submissão, mas a besta aguenta como se não fosse nada. Percebendo que o espírito demoníaco é mais resistente do que o esperado, Claire decide lançar uma bola de fogo desagradável nele, mas o espírito sai ileso e tenta comê-la. Claire consegue desviar por pura sorte, mas quando Kamito percebe que ela está muito além de seu limite, ele decide tomar as rédeas da situação. Enquanto ela corre para o campo de batalha, ele percebe que Claire é apenas uma garota normal e que ela está sozinha, então ele não gostaria que nada acontecesse com ela. Enquanto isso, o espírito monstro alcança Claire e abre a boca para comê-la. Então Scarlett assume sua forma de gato e o ataca. Embora ela consiga desferir um golpe pesado, Claire implora para ela parar porque o espírito demoníaco é muito forte, mas Scarlett não ouve e acaba sendo despedaçada. A perda parte o coração de Claire, e ela começa a chorar muito porque o que acabou de acontecer é culpa dela. Enquanto se lamenta e implora para alguém salvá-la, Kamito chega e invoca sua espada espiritual para lutar contra o espírito demoníaco. No início, seu corpo reage à invocação porque não se ajustou depois de perder Hestia. Mas na próxima vez que ele tenta invocar sua arma espiritual, ela se materializa, e ele a usa para dividir o monstro em um golpe devastador. Enquanto o espírito demoníaco morre, Claire repreende Kamito por demorar tanto para salvá-la, mas ela para e se culpa por tudo, chamando-se de maga fraca. Kamito tenta animá-la, mas de repente ele fica fraco e desmaia de exaustão. Muitos anos atrás, quando Kamito era jovem, ele foi recrutado por uma organização que o treinou para ser um lutador sem sentimentos. Ele suportou um treinamento rigoroso e era trancado em uma cela todos os dias, até ser selecionado como o candidato adequado para formar um contrato com Hestia como sucessor do Lorde Demônio.
No presente, Kamito acorda de um longo cochilo e se pergunta onde Claire está. Quando ele percebe algo se movendo debaixo de seus lençóis, ele os levanta apenas para encontrar uma garota chamada Est deitada em sua salsicha. Ele curiosamente pergunta a Est o que ela está fazendo na cama com ele, então ela diz que é porque ela pertence a ele. Primeiro, ele se repreende por ser um perdedor degenerado, mas desiste disso porque ele não é o tipo de pessoa que despiria uma garota qualquer e a faria passar a noite. Est, vendo o olhar preocupado no rosto de Kamito, pergunta o que há de errado, mas Kamito se cansa dela, o chamando de mestre, e pede para ela dar algum contexto sobre o que está acontecendo. Ela diz que o está chamando de mestre porque ele é o mestre dela, então prossegue perguntando se ela poderia chamá-lo de papai em vez disso. Kamito diz que isso é pior, então ela insiste em chamá-lo de Wani-chan, mas ele recusa e diz a ela para ficar com o primeiro nome dele. Nesse momento, Kamito ouve passos se aproximando do quarto, então ele implora para Est se esconder. Como Est é tão inteligente quanto um tijolo, ela escolhe se esconder debaixo dos lençóis, deixando Kamito desconfortável quando Rinslet entra no quarto com Carol. Rinslet fica feliz em ver que Kamito está acordado, e acontece que Rinslet o trouxe para o quarto dela depois que ele desmaiou na noite passada. Kamito agradece a Rinslet pela ajuda, e as bochechas dela ficam vermelhas, então ela diz a ele para não pensar muito nisso, para que ele não comece a imaginar que ela quer algo mais íntimo. À parte, Carol menciona que Rinslet também estava preocupada com Claire porque elas são amigas há muito tempo, o que alivia Kamito, já que ele pensava que Claire estava sozinha. Depois disso, Rinslet diz a Kamito para se preparar para a escola, já que ele já está bem descansado, mas Kamito recusa, implorando para ela deixá-lo se trocar primeiro. Rinslet considera, mas quando ela percebe algo se movendo debaixo dos lençóis de Kamito, ela se pergunta que tipo de feitiçaria é essa. Carol diz que pode ser a espada matinal de Kamito, mas Rinslet a ignora e verifica os lençóis ela mesma. Ela fica chocada quando encontra Est e um pouco ciumenta quando Est começa a abraçar Kamito. Assustado pela vida, Kamito diz que pode explicar, então Rinslet decide ouvi-lo. Depois que Kamito explica seu lado da história, Rinslet invoca Fenrir para arrancar os sacos dele porque ela não acredita nele. Enquanto Fenrir ataca, Est doma o lobo e manda ele sentar, então acaricia a cabeça dele como um bom cachorrinho, deixando todos completamente chocados. Vendo isso, Kamito suspeita que Est é um espírito e ela admite, dizendo que está contratada a ele. Um tempo depois, Est sai com Kamito e está animada por poder desfrutar deste mundo novamente depois de ficar presa como uma espada por mais de 1 milênio. Ela então diz a Kamito que quer ser amigos coloridos, então Kamito leva isso como um elogio para evitar pagar pensão alimentícia. Quando ele percebe que Est recusou formar contratos com outros magos, ele pergunta por que ela o escolheu, e ela diz que é porque ele é o certo. Ela também acrescenta que eles são parecidos, mas quando Kamito pergunta como, ela se recusa a responder. De repente, Elis aparece atrás dele, segurando uma espada em seu pescoço, pensando que ele está tentando convencer Est a passar a noite com ele. Este imediatamente usa seus poderes para dobrar a espada de Elis, enquanto Kamito revela que ela é seu espírito contratado. Sentindo-se mal por duvidar de Kamito, Elis se desculpa, e então revela que Claire se trancou em seu quarto porque perdeu Scarlet. Kamito diz que verificou o quarto de Claire antes de sair e não a encontrou lá, então Elis revela que há uma cerimônia de contratação na cidade da academia, e Claire pode estar indo para lá. Quando Kamito pergunta como os espíritos são adquiridos, Elis diz que uma batalha da dança da lâmina será travada. Ouvir isso preocupa Kamito, porque se Claire entrar em uma partida da dança da lâmina sem um espírito contratado, ela pode morrer. Então ele pergunta onde é o evento e começa a correr para encontrá-la. Enquanto isso, Restia encontra Claire e oferece a ela poder das trevas, alegando que isso revelará seu verdadeiro potencial, e Claire aceita. No evento de contratação, muitas pessoas se reúnem, torcendo por diferentes partidas sendo travadas na arena de batalha. Quando é a vez de Claire lutar, a multidão começa a gritar que ela será esmagada em pedaços porque eles não gostam dela, mas ela consegue se manter, apesar de estar em menor número. Quando ela se cansa de evadir ataques, ela ativa sua magia elemental de fogo para lutar contra seu oponente, mas as chamas são refletidas como se não fossem nada. Como resultado, ela é contra-atacada e jogada no chão, e seus oponentes começam a zombar dela por ser a irmã mais nova da Rainha da Calamidade. Os comentários deles a irritam, então o poder das trevas que Restia lhe deu antes se alimenta de seu ódio e se materializa em um gato selvagem. A aura escura então se espalha para os espíritos contratados de seu oponente, fazendo-os enlouquecer e atacar a todos. Todos na multidão começam a correr para salvar suas vidas, mas é quando Kamito aparece e percebe que todos os espíritos contratados estão possuídos. Ele também percebe que o gato selvagem perto de Claire pode ser Scarlet, e Est confirma isso, explicando que Scarlet não é o tipo de espírito que é devorado facilmente. Enquanto ela menciona que Scarlet pode morrer se permanecer em seu estado de fúria, Kamito implora para ela emprestar seu poder para ajudar a salvar Scarlet, e Est concorda. Depois que Est assume sua forma de espada, Kamito a usa para desferir um ataque rápido em Scarlet. Ele então procura Claire, perguntando se ela realmente deseja poder sombrio, avisando que só levará à destruição. Embora Claire esteja chocada com o desastre que causou, ela surta e diz a Kamito que precisa de mais poder. Dizer isso a faz recordar a época em que sua irmã atacou e destruiu a casa deles. Naquela época, ela foi ostracizada pela sociedade e chamada de bruxa. E agora, no presente, ela diz a Kamito que ele não sabe como é sentir esse tipo de dor. De qualquer forma, Kamito diz que ela não está sozinha, oferecendo-se para estar ao lado dela sempre que precisar, mas ela o chicoteia no rosto e manda ele a deixar em paz. Ao ver sangue escorrendo do rosto de Kamito, ela se sente mal por tê-lo atingido e se pergunta por que ele não desviou. No entanto, Kamito acaricia a cabeça dela, dizendo que está tudo bem, e então acrescenta que ama suas chamas e não gostaria de vê-las manchadas. Ouvir isso faz Claire se sentir melhor e ela sorri, pensando que Kamito sempre foi seu servo. Nesse instante, Scarlet ataca por trás, então ele usa sua espada para defender Claire. Enquanto afasta a fera, Kamito diz a Claire que Scarlet está viva, apenas que ela se perdeu temporariamente. Quando Claire percebe que Scarlet é quem está atacando Kamito, ela infunde seu brasão de contrato com fogo, fazendo com que ela e Scarlet enfraqueçam. Kamito aproveita isso e corta o cristal mágico que está fazendo Scarlet enlouquecer, e o resto dos espíritos contratados afetados voltam ao normal. Enquanto Kamito verifica se Claire está bem, ele pergunta de onde ela tirou os poderes sombrios, e é quando Restia aparece. Vê-la pela primeira vez em anos choca Kamito profundamente, e ele luta para acreditar que ela é real. Restia sorri para ele e diz que sentiu sua falta, mas então libera um espírito sombrio no espírito guardião que flutua acima. Claire diz a Kamito para ter cuidado porque Restia foi quem lhe deu os poderes sombrios. Depois que o espírito guardião cai na arena, Kamito pergunta a Restia por que ela está fazendo isso, e ela diz que é o que ele quer. Enquanto ela voa para longe, Kamito percebe que tudo o que está acontecendo é culpa dele, e que Restia se tornou má por causa dele.
Enquanto ele está amuado, Claire o arrasta pra longe pra evitar que seja esmagado. Num canto, ela pergunta quem é Hestia e descobre que ela costumava ser o espírito contratado de Kamito. Kamito continua se culpando por tudo de ruim que aconteceu, mas Claire diz pra ele se recompor e assumir a responsabilidade por suas ações. Ela o aponta para o espírito guardião infectado, insinuando que a cidade inteira será arrasada se eles não fizerem algo pra pará-lo. Embora Kamito diga que está pronto para lutar, Claire não está convencida de que ele está totalmente focado ainda, então ela o beija para acordá-lo. Fazer isso faz suas bochechas ficarem vermelhas. Que fofo. Então ela diz que é só uma vez e arrasta Kamito para lutar contra o espírito guardião. No caminho, ela implora a Kamito para tomar ofensiva enquanto ela o apoia por trás, porque Scarlet está fraca no momento. Kamito aceita e lidera o ataque, então pula para lutar contra o espírito guardião. Sua técnica de luta faz Claire ver um reflexo de Ren nele, então ela usa o que resta de seus poderes para conter o guardião tempo suficiente para ele finalizá-lo. Enquanto Kamito desfere o golpe final, Claire vê o reflexo de Ren novamente e está convencida de que Kamito luta como ele. No entanto, ela fica chocada quando olha para trás e descobre que Kamito já desmaiou de exaustão. A alguns cliques de distância, um sujeito observa tudo o que acontece e sorri enquanto se afasta. Na manhã seguinte, Kamito acorda e fica atordoado ao encontrar uma Est sem vergonha debaixo de seus lençóis novamente. Desta vez, ele não ouve passos na porta, então Claire entra e o encontra com Est. Enquanto isso, Winslet corre para vê-lo quando esbarra em Alice, que pergunta o que está acontecendo. Winslet devolve a pergunta, perguntando a Alice o que ela está fazendo ali. Alice afirma que quer agradecer a Kamito por salvar a cidade, mas comenta de forma suspeita que é a única coisa que ela quer fazer. No entanto, quando ela chega pra ver Kamito, o encontra amarrado na cama com Est e fica chocada. Kamito fica aliviado ao ver as garotas porque elas sabem quem é Est, mas enquanto ele implora para que expliquem as coisas a Claire, elas se juntam a Claire e ameaçam matá-lo se ele não explicar como foi parar na cama com Est. Cerca de 4 anos atrás, uma garota chamada Fiena estava sob ataque de um espírito demoníaco no Astral Zero, e ela tentou o seu melhor para combatê-lo. Ao fazer isso, ela esgotou toda a sua magia e foi vítima de um poderoso ataque do espírito demoníaco. No entanto, quando o espírito demoníaco tentou finalizá-la, Kamito chegou do nada e a protegeu. Ele então usou Hestia em sua forma de espada para fatiar o espírito demoníaco, deixando Fiena chocada. Quando ele terminou, Fiena olhou para ele e sentiu como se já o tivesse conhecido antes. Mas quando ela viu sua espada, percebeu que ele era Ren. Chocada, ela confrontou Kamito sobre isso porque da última vez que verificou, Ren era uma garota. Kamito explicou que se identificava como garota para esconder sua identidade e implorou a Fiena para guardar seu segredo, o que ela aceitou porque ele salvou sua vida. Depois disso, ele prometeu escoltá-la para fora da floresta porque não era seguro, mas quando notou que ela havia perdido os sapatos, ofereceu-se para carregá-la nas costas. No caminho, Fiena perguntou por que ele fingiu seu gênero para entrar no torneio da dança da lâmina, e ele disse que queria que um desejo se realizasse, embora não tenha dito qual era. Logo, Kamito saiu da floresta e se despediu dela porque tinha outra batalha para lutar. Antes de partir, Fiena percebeu que o nome Ren era falso, e perguntou seu nome verdadeiro, que Kamito lhe disse. Ela então perguntou se o veria novamente, e ele disse sim, prometendo encontrá-la após o torneio. No presente, Fiena chega em uma carruagem indo para a academia e perdoa Kamito por não cumprir sua promessa, porque pelo menos ela o verá novamente. Enquanto isso, Kamito acorda do sono e percebe que já faz uma semana desde seu encontro com Hestia. Ao se espreguiçar para começar o dia, ele se vê apalpando algo macio e fofo apenas para ver que é o peito de Ace. É isso aí. Imediatamente, ele se afasta para evitar qualquer coisa estranha e diz a Est para sair de cima dele. No entanto, Est o beija, alegando que é seu beijo de bom dia e até insinua dar-lhe um café da manhã bem cedo. Quando Kamito zomba disso, Est fica com ciúmes porque Claire o beijou. Então ela o lembra que é seu espírito contratado e tem todo o direito de beijá-lo. Enquanto ela se aproxima para outro beijo, Claire sai do chuveiro e os pega. Então Kamito tenta usar a desculpa, não consigo explicar. Enquanto Claire se aproxima furiosamente para ouvir, Kamito fecha os olhos porque pode ver as comportas dela. Uau. Quando Claire percebe, ela fica furiosa e apresenta a Kamito duas opções. Você gosta raspado ou recém-raspado? Eu prefiro mais natural. Que pena. Mais tarde naquela manhã, Freya reúne os alunos para uma batalha amigável em equipe e os informa que seu desempenho determinará suas classificações escolares. Como Kamito tem a infelicidade de ter apenas Claire como companheira de equipe, ele reclama que seu confronto contra 5 outros magos é injusto, mas Freya diz que não se importa. Ela também o lembra que ele não pode participar do torneio da dança da lâmina a menos que tenha 5 pessoas em seu grupo, então Claire se gaba de que encontrará mais pessoas antes do prazo. Após o treinamento, ela começa a comer por estresse porque ela e Kamito perderam uma partida de treinamento. Seus oponentes os atrasaram tempo suficiente para ativar seu lendário espírito contratado, liberando feras selvagens sobre eles, e eles não tiveram chance. Quando a equipe de Kamito perdeu, Freya os aconselhou a conseguir mais membros para sua unidade o mais rápido possível, então questionou por que Kamito lutava como se estivesse sozinho. Atualmente, Kamito parece pensativo enquanto olha para a mão. Então Claire percebe e pergunta se ele está pensando em seu antigo espírito contratado. Embora Kamito não admita, Claire diz para ele se abrir de vez em quando e ele sorri. Nesse instante, Winslet aparece com Carol e provoca Claire por comer um almoço simples, quando na verdade, Claire quer se juntar a Kamito na mesa. Quando Kamito a manda sentar, Claire pisa no pé dele como punição, e então ouve Carol mencionar que há uma nova aluna transferida. Carol comenta que a garota tem canhões de leite de rank esse e pergunta a Kamito se ele está interessado, o que deixa Claire com ciúmes, já que ela tem o peito reto. Depois disso, Winslet percebe que Claire não conseguiu formar um esquadrão de 5 para o torneio da dança da lâmina, mas quando perguntada, Claire afirma que não pode se juntar a uma equipe porque a maioria das pessoas não atende às suas expectativas. Carol traduz isso, dizendo que Claire na verdade encontrou uma equipe, mas seu ego os afastou, deixando-a sozinha. Por outro lado, Claire se pergunta se há alguém bom para sua equipe, e embora Winslet insinue deixá-la entrar, ela age como se não soubesse de nada. Vendo isso, Kamito percebe que Winslet quer se juntar à sua equipe e tenta sussurrar para Claire deixá-la entrar. A princípio, Claire recusa porque não gosta de Winslet e pode querer ter Kamito só para si.
Ela também menciona que Rinslet não gosta de trabalho em equipe, o que ficou evidente na última vez que se uniram contra eles. Apesar disso, Kamito diz a Claire para pelo menos considerar o fato de que Rinslet está sozinha. Então ela concorda e pede a Rinslet para se juntar à sua equipe. Em vez de dizer sim, Rinslet responde como se Claire estivesse implorando para ela se juntar e até insinua fazer Claire e Kamito se juntarem à equipe dela. Claire diz que preferiria se juntar a uma cabra cega, levando a uma discussão, mas as coisas se acalmam quando eles aparecem e pede para falar com Kamito. Quando ela o olha para fazer um pedido, ela se encanta com sua aparência e esquece o que queria dizer. Algumas garotas observando comentam como ela passou de uma mulher alfa para uma garota me pega, no momento em que viu o rosto de Kamito, o que a irrita, e ela afirma que não gosta de caras como ele. Ela então se lembra do que queria dizer e pede para ele se juntar à equipe dela porque ele é forte, mas Claire o abraça e diz que ele não vai a lugar nenhum. Isso faz Kamito perceber que Claire está traumatizada por ter sido abandonada, então ele recusa a oferta de Alice e a agradece por reconhecer seu potencial. Alice sorri para ele porque ele é leal, então o convoca ao diretor antes de partir. Ao chegar ao escritório de Greyworth, Kamito começa a zombar da senhora por usar maquiagem aos 100 anos, enquanto Greyworth o provoca por ter apenas 5 centímetros. Quando terminam, Greyworth diz a Kamito que há alguém que ela quer que ele conheça. Nesse instante, Fiona entra na sala e Kamito a encara, percebendo que vai perder litros esta noite. Vendo Kamito pela primeira vez em 3 anos, Fiona fica animada, mas um pouco desapontada porque ele não se lembra dela. Quando Kamito pergunta quem ela é, ele fica chocado quando Greyworth revela que ela é uma princesa. Greyworth também diz pra ele protegê-la com sua equipe, enquanto Fiena mal pode esperar para se divertir com ele. Enquanto isso, Hestia se encontra com Dio na cidade e o informa sobre uma cidade mineira que é de seu interesse. Como os selos na mina são de alta classe, Dio se oferece para roubar documentos de selagem da biblioteca da academia. Então quebrar o selo da mina será moleza. Embora ele não saiba exatamente o que Hestia procura, Dio diz que está apenas cumprindo suas ordens para provar que é o verdadeiro sucessor do Lorde Demônio. De volta ao escritório de Greyworth, Kamito se ajoelha e pede desculpas a Fiena por não tratá-la como uma princesa. Mas Fiena diz que não é grande coisa, e revela que ela é a rainha perdida. Ouvindo isso, Kamito percebe que ela não tem nenhum reconhecimento e que ela era uma das princesas do mesmo país que Rubia, quando Rubia incendiou tudo. Greyworth acrescenta que cerca de 4 anos atrás, Fiena foi nomeada a segunda princesa para ocupar o lugar de Rubia, mas Fiena escolheu renunciar ao cargo, e sua família a deserdou por causa disso. Após as explicações, Fiena se apresenta formalmente a Kamito, mas Kamito fecha os olhos porque já pode ver as comportas dela. Quando Fiena percebe, ela fica envergonhada e chama Kamito de tarado oculto, enquanto Greyworth diz para os dois arrumarem um quarto. Antes de partirem, Greyworth lhes fala sobre uma missão envolvendo a investigação de uma cidade mineira devido a relatos de terremotos suspeitos. Nesse instante, Freya entra e menciona que há um espírito militar estratégico na mina e que é perigoso de nível divino. Kamito entra em pânico ao ouvir isso, mas Greyworth diz pra ele apenas investigar a mina. E se ele descobrir que o selo foi desfeito, Fiena realizará um ritual de dança espiritual para restaurá-lo. Kamito responde que só considerará a missão se Claire aprovar, o que choca Fiena porque ela sabe quem é Claire. Após a reunião, Kamito curiosamente pergunta a Fiena se ela está bem com ele sendo seu guarda, e ela diz que sim. Ela admite que o pediu especificamente, mas enquanto ela conversa com ele, algumas garotas observando no corredor pensam que o charme afiado de Kamito está em ação novamente. Elas começam a chamá-lo de Lorde Demônio do quarto, mas isso não impede Fiena de ficar mais atrevida, piorando as coisas. Enquanto Kamito luta para conter toda a cultura dentro dele, Fiena percebe e o provoca, insinuando que eles podem ter um momento em uma sala vazia. Kamito diz que eles acabaram de se conhecer, mas o olhar severo em seu rosto a faz chamá-lo de Ren. Kamito fica chocado que Fiena saiba sobre seu passado de crossdressing, mas é quando Claire chega e os encontra juntos. Ela começa a xingar Fiena por colocar as mãos em Kamito. Fiena olha de lado como se não se importasse. Mais tarde, depois que Claire é informada sobre a missão, ela parece bem com isso, mas odeia que Fiena vá dividir seu quarto no dormitório. Fiena diz pra ela lidar com isso, apontando que o quarto está uma bagunça, e Kamito concorda apenas para ficar do lado dela, e ela não revelar seu segredo. Isso também irrita Claire, porque esta também está no quarto. Mas quando Kamito ameaça ir embora se ela continuar reclamando, ela entra em pânico e implora pra ele ficar. Ela se preocupa que se Kamito for embora, ele possa acabar tendo 3 mães de bebê em 3 dias, e Fiena seria uma delas. Ouvir isso faz Fiena questionar que tipo de relacionamento Claire tem com Kamito, e ela fica chocada quando Claire diz que são amigos coloridos. No fundo, Fiena fica irritada e desafia Claire, colocando Kamito como prêmio. Claire aceita de bom grado e invoca Scarlet, apenas pra Fiena zombar dela por recorrer à violência quando ela não queria uma luta de verdade. Ela afirma que Claire é burra e a insulta implacavelmente, o que faz Claire perder a cabeça. Fiena então propõe um concurso de culinária e Claire concorda. Quando Claire termina de cozinhar, ela serve a Kamito um prato queimado, que ele recusa. Quando é a vez de Fiena, ela serve algo muito mais apetitoso, mas quando Claire prova, seu cérebro morre de tanta pimenta, e Fiena sorri porque era isso que ela queria. Mais tarde naquela noite, Dio se esgueira para a biblioteca da academia, enquanto Kamito vai para os chuveiros para um banho rápido. Enquanto ele está cuidando da própria vida, Fiena decide se juntar a ele e exibe sua roupa para provocá-lo. Kamito se vira e fica chocado ao vê-la, mas então rapidamente se recompõe para não perder litros. No entanto, Fiena continua a testar seus limites, oferecendo-se para lavar suas costas, tornando a situação ainda mais constrangedora para ele. Enquanto ele solta sons culturais, implorando para ela parar, Claire, que está dormindo profundamente, começa a acordar. A princípio, ela pensa que está sonhando, mas quando ouve sons engraçados vindo do banheiro, ela corre para dentro e pega Fiena em flagrante. Furiosa, Claire decide se juntar a eles. Que ótimo negócio. E Kamito começa a se arrepender de ter escolhido dividir o quarto com 2 gatas sedentas. Assim que eles começam a desenvolver o enredo, este entra e revela que algo ruim está acontecendo lá fora. Acontece que Dio quase aniquilou a equipe de cavaleiros de Alice. Alice, sendo a última de pé, ataca Dio com tudo o que tem, mas é contra-atacada e jogada como cocô de cachorro. Enquanto Dio tenta finalizá-la, Claire chega e a salva, enquanto Kamito assume a ofensiva para enfrentar Dio. Ao ver Kamito, Dio menciona seu nome, o que o choca porque eles nunca se encontraram antes. É ainda mais chocante quando Kamito descobre que Dio pode empunhar 2 espíritos contratados, mas Dio diz que não está com vontade de lutar, já que já conseguiu os documentos selados que veio buscar.
Claire o ataca imediatamente, com Kamito seguindo para dar apoio. Ele foge como um covarde e cobre seus rastros na floresta. Enquanto Claire o perde de vista, Dio usa seus sentidos superiores para rastreá-los, apenas para ser atacado por trás. Kamito consegue bloquear enquanto corta um dos espíritos contratados de Dio. Mas quando Dio invoca outro espírito, Kamito fica chocado porque é o terceiro seguido. Dio se gaba de que usar 3 espíritos não é nada, alegando que o falecido Lorde Demônio comandava 72 deles e se declara o sucessor do Lorde Demônio. Enquanto ele choca espadas com Kamito, Claire finalmente os encontra e lança um golpe de chama desagradável em Dio. Mas Dio reflete de volta para ela e segura uma espada no pescoço de Kamito. Temendo pela vida de Kamito, Fiona joga um cristal encantado em Dio para afastá-lo, mas ela congela quando tenta usar sua magia. Percebendo isso, Dio desfere um golpe desagradável nela e Kamito reage rapidamente para bloqueá-lo, mas acaba sofrendo dano. Depois disso, Dio foge, enquanto Fiona desmaia de exaustão. Alguns anos atrás, quando Rubia se rebelou, Fiona tentou usar seu espírito sagrado para combatê-la, mas Rubia a dominou, e ela perdeu sua conexão com seu espírito contratado. No presente, ela acorda e percebe que estava sonhando com o passado, e então Kamito entra para vê-la. Ela pergunta a Kamito se ele está bem porque ele sofreu uma lesão na luta contra Gyo. Então Kamito diz a ela que Claire ajudou com seu ferimento. Fiona então pede desculpas por ter sido inútil naquela luta, e ela se culpa por Kamito ter sofrido dano porque ele estava tentando protegê-la. No entanto, Kamito a agradece por tentar salvá-lo, mas então comenta que o cristal que ela usou ontem era caro, e ele gostaria de saber mais sobre ela. Fiona sorri porque já sabe onde ele quer chegar, então ela sente que Claire está bisbilhotando e menciona que só falaria em particular. Ouvindo isso, Claire invade o quarto e pergunta por que eles estão guardando segredos, mas quando Kamito tenta explicar as coisas pra ela, ela se recusa a ouvir, então ele pula pela janela com Fiona para evitar ser churrasqueado. Enquanto isso, Rinslet está passeando com Carol, indo para a cafeteria, até que ela percebe Kamito e Fiona andando juntos como um casal. A cena a irrita, então Carol provoca dizendo que ela se importa demais com Kamito. Enquanto Rinslet tenta negar isso, ela percebe Claire seguindo os passos de Kamito e se pergunta o que há com ela. Quando ela confronta Claire, ela percebe que Claire está com ciúmes, porque a dela não se compara à de Fiona. Pela primeira vez, Claire engole o orgulho e pergunta por que seus atributos são tão pequenos. Então Rinslet explica que não há nada de errado com ela. Ela também acrescenta que há caras que gostam de garotas com peito reto, e ela não deveria ter vergonha de si mesma. No entanto, Claire pensa que ela está provocando e decide ir embora. Mas quando Rinslet fala de uma maneira de inflar seus melões, ela para ouvir. Em outro lugar, Kamito se afasta com Fiona para a floresta e é provocado porque isso parece um encontro. Kamito vai direto ao ponto e pergunta como ela sabe sua verdadeira identidade, então ela começa a insinuar a primeira vez que se encontraram na floresta no Astral Zero. Como Kamito é tão esperto quanto uma galinha careca, ele leva cerca de 2 horas para se lembrar de quem ela é. Quando ele percebe, fica chocado com o quão diferente ela está, de um jeito bom. Fiona, porém, não está muito feliz porque ele a esqueceu, mesmo tendo prometido voltar. Ela diz que o perdoa, então revela que ele é seu primeiro amor e disfarça como piada, mas Kamito sabe que ela não está brincando. Quando ele pergunta por que ela veio para a escola, ela brinca que quer beijá-lo, mas depois revela que foi porque ouviu falar dele. Ela então diz que vê uma chance de vencer o torneio da dança da lâmina se entrar para a equipe dele, pois quer recuperar sua posição de honra. Enquanto isso, Rinslet negocia com Claire, tentando convencê-la a se juntar à próxima missão de Kamito em troca da grande e bela fórmula de enredo. Claire concorda, pois ter enredos esse é essencial, mas quando Rinslet lhe conta o segredo, ela grita em choque. De volta à floresta, Fiona pergunta a Kamito se ele está bravo agora que sabe o segredo dela, mas ele diz que está tudo bem. Nesse momento, eles aparecem e se perguntam o que eles estão fazendo sozinhos na floresta, então Fiona piora as coisas abraçando Kamito como se estivessem namorando. Como resultado, eles apontam sua lâmina para o pescoço de Kamito, ameaçando matá-lo, mas seus companheiros a aconselham a se acalmar. Quando ela o faz, Kamito pergunta o que ela está fazendo na floresta e descobre que ela está indo para a cidade mineira para encontrar Dio e recuperar o documento selado que ele roubou. Kamito sorri porque também tem uma missão nas minas e pede para ir junto, mas Alice recusa porque quer resolver as coisas com sua equipe. Mais tarde naquela tarde, Claire se revira na cama e fica constrangida porque Rinslet lhe disse para deixar um cara de quem ela gosta massagear seus seios para fazê-los crescer. Enquanto ela se lembra disso, começa a fantasiar em ter momentos íntimos com Kamito e ter seios enormes após a sessão. Quando ela sai do transe, começa a se perguntar se seus seios crescerão se ela os acariciar sozinha. No dia seguinte, Kamito se prepara para a missão na cidade mineira e espera as outras garotas se juntarem a ele. Quando Fiona chega, Claire a provoca por ser uma princesa que não sabe andar a cavalo. Então Fiona responde, dizendo que suas habilidades de montaria se destacam em outros lugares. Enquanto Kamito se pergunta o que ela quer dizer com isso, Rinslet se apresenta a Fiona, dizendo para ela tirar as mãos de Kamito porque ele é dela. No entanto, Fiona ri, gabando-se de que, numa batalha de seios, ela definitivamente conquistará o coração de Kamito. Finalmente, todos estão prontos para a viagem à cidade mineira, e as garotas ficam com ciúmes porque Fiona pode compartilhar um cavalo com Kamito, e ela está aproveitando para provocá-lo. Mais tarde naquela noite, eles chegam à cidade mineira e entram em uma masmorra onde Fiona percebe que uma cerimônia de desvinculação já foi realizada. Ela diz que o santuário à frente é uma camuflagem para o verdadeiro, e eles precisarão procurar fundo na mina para encontrar o santuário real. De repente, um terremoto atinge a masmorra, e Kamito diz às garotas para segui-lo porque uma batalha está acontecendo. Em um andar inferior, Alice parece cansada de uma batalha intensa contra Dio, e seus ataques são facilmente aparados. Enquanto Dio avança para acabar com ela, Kamito chega com as garotas e o desafia para uma luta. Vendo que Kamito está falando sério, Dio invoca um espírito que expele ar tóxico para retardar os movimentos de Kamito, então Alice contra-ataca com sua magia de vento. Logo depois, Claire e Kamito desferem ataques progressivos em Dio, mas o aspirante a Lorde Demônio sai ileso. Ele começa a se gabar de que Kamito não tem chance de derrotá-lo, mas quando Kamito começa a lutar com espadas, ele fica chocado ao ver sua lâmina lendária ser estilhaçada. Quando ele invoca outra, Kamito a estilhaça novamente, mas a próxima dá trabalho a Kamito, então Claire intervém e restringe Dio com seu chicote.
Apesar de estar em menor número, Jill se liberta e ataca Claire com projeções de gelo. Então ele bloqueia um ataque gélido de Rinslet. Enquanto a fumaça se dissipa, Jill restringe Rinslet usando outro espírito contratado. Mas quando Kamito tenta atacar, sua espada encolhe, sinalizando que ele perdeu a maior parte de sua mana. Jill percebe que ele enfraqueceu e decide mirar um raio de energia fatal em Fiena. Então Kamito usa o que resta de sua força para bloqueá-lo. Após receber o golpe, Kamito jaz fraco no chão, então Jill o zomba, dizendo que ele é fraco porque se importa demais com seus amigos. Enquanto Jill se aproxima para lutar, ele se gaba de que seu espírito contratado mais forte foi um presente de Hestia, deixando Kamito completamente chocado. Vendo o estado enfraquecido de Kamito, Fiena intervém para lutar em seu nome. Então ela usa sua magia e invoca uma pedra encantada de sangue que subjuga Gyu. Depois que a fumaça se dissipa, Jill não é encontrado, enquanto Est comenta que ele escapou. Por curiosidade, Kamito pergunta a Fiena sobre a pedra que ela acabou de usar. Então ela explica que faz parte da herança de sua família e pode armazenar o poder de espíritos de alto nível. Claire, por outro lado, se recupera e repreende Fiena por usar enchimentos para fazer seus seios parecerem maiores, pois ela viu a verdade quando Fiena estava usando a pedra de sangue. Sentindo-se envergonhada, Fiena diz que teve que usar enchimentos para esconder a pedra de sangue, e também porque acredita que Kamito gosta de garotas com seios enormes, como se estivessem em esteroides. Kamito zomba, e diz a ela que alguns caras podem preferir seios pequenos, o que deixa Claire animada porque significa que ela tem uma chance com ele. Fiena interrompe e diz que a pedra de sangue que ela acabou de usar era para ser seu trunfo para o torneio, então Kamito pergunta por que ela estava carregando. Fiena revela que é porque ela perdeu seu espírito contratado no passado, e com seus direitos de princesa revogados, ela se contentou em usar pedras espirituais para dar a ilusão de que ainda tem um espírito contratado. De repente, outro terremoto atinge, e Kamito teme que o espírito militar enterrado fundo na mina já esteja despertando. Claire menciona que Jill deve ter encontrado o santuário e pretende usar o documento selado roubado para levantar o selo do espírito, mas Alice diz que é impossível. Ela acredita nisso porque o documento está em código e não é fácil de ler. Como o tempo está acabando, Rinslet se oferece para ficar e curar os feridos, para que Kamito, Claire e Fiena possam parar Jill. Surpreendentemente, Est diz que sabe onde fica o santuário porque já esteve lá antes, então Kamito lhe dá um tapinha na cabeça pela ajuda, deixando as outras garotas com ciúmes. Em algum lugar na mina, um Jill enfraquecido encontra Hestia e é chamado de barulhento fraco por não derrotar Kamito. Em sua defesa, ele diz que seus espíritos contratados não eram fortes o suficiente, mas ele implora a Hestia para mostrar onde Kamito está para que eles possam acertar as contas. Hestia ri dele dizendo que ele não é páreo para Kamito, mas quando ele ousa usá-la como seu espírito contratado, ela o ignora e desaparece. Um pouco depois, Hestia encontra o santuário e usa seus poderes para abrir as portas, rendendo a Kamito outro tapinha na cabeça. No santuário, Fiena se prepara para realizar a dança ritual de resselamento, mas primeiro para se purificar no riacho do santuário. Claire opta por se juntar a ela para um mergulho rápido, mas avisa Kamito para ficar de guarda, ou então sua salsicha será o jantar. Enquanto as garotas estão se banhando, Claire fica curiosa e pergunta a Fiena se é verdade que os seios de uma garota crescerão se um cara de quem ela gosta os esfregar. Fiena ri depois de ouvir isso e diz a Claire que seus seios certamente crescerão nos próximos 5 anos, apenas para Claire começar a massagear seus seios, alegando que quer saber como eles são. Como resultado, Fiena solta sons sugestivos que impedem Kamito de se concentrar na guarda. Este percebe isso e pergunta se ouvir as garotas o está deixando feliz, mas ele afirma que não gosta desse tipo de coisa. Ele então aponta que desvendou Jill, e o cara não é um produto do Lorde Demônio como ele afirma ser. Este admite isso, dizendo que Kamito é o verdadeiro Lorde Demônio do quarto, mas Kamito diz que não é um degenerado. Nesse momento ele percebe alguém se aproximando e reverte Est para sua forma de espada, apenas para ver que é Jill. Enquanto a batalha começa, Jill salta para um pilar para evitar ataques de perto, mas Kamito passa por ele em alta velocidade e desfere um golpe forte que prende Jill no chão. Enquanto Kamito vai pro golpe final, Jill ativa outro espírito contratado e o afasta. O estilo de luta de Jill faz Kamito perceber que eles são produtos da mesma organização secreta. Jill admite isso, dizendo que ele é o primeiro sucesso de experimentos conduzidos para trazer artificialmente o Lorde Demônio de volta. Mas Kamito lhe diz que ele é um grande fracasso. Ele observa que todos os espíritos contratados que Jill usa não são contratados a ele, e que são todos espíritos selados que ele pode usar apenas uma vez. Ouvir isso irrita Jill, então ele avança imprudentemente para provar que é o verdadeiro. Mas Kamito vê através de seus movimentos e contra-ataca com um chute forte no rosto. Jill se recupera e invoca um espírito flamejante para atacar Kamito, mas Kamito o bloqueia como se não fosse nada. Quando ele tenta atacar Jill novamente, o cara contra-ataca usando uma pedra mágica para restringir o movimento de Kamito, então o esfaqueia no estômago. Em vez de recuar, Kamito se gaba de que vencerá a luta porque tem uma equipe. Antes que Jill perceba, Claire o restringe com seu chicote, dando a Fiena tempo suficiente para começar seu ritual de dança espiritual. Enquanto ela faz isso, Jill grita como se estivesse sendo dominado por sangue, e ele fica fraco quando ela termina com ele. Assim que Kamito está prestes a começar a interrogá-lo, Hestia aparece deixando Kamito sem palavras. Ele pergunta se ela é quem queria liberar o espírito militar selado, e ela admite, dizendo que é o que outra pessoa deseja. Ela promete apresentar Kamito a ela, mas hesita, já que Kamito ainda não está em seu poder total. Nesse momento, Jill se recupera e insiste em lutar contra Kamito novamente, já que ainda está respirando, mas Hestia diz a ele para desistir. Como ele continua insistindo, ela concorda em ser seu espírito contratado desta vez, e se transforma em uma espada super poderosa, concedendo a Jill poder suficiente para lutar. Enquanto a batalha começa, Jill tenta atacar Fiena com um raio negro, então Kamito reage rapidamente e se usa como escudo humano para proteger Fiena. Enquanto ele está sofrendo dano, ele grita que não perderá ninguém próximo a ele novamente, mas Fiena vê que ele está no seu limite e intervém para ajudar invocando um espírito. Enquanto o espírito se materializa, ele atrasa Jill o tempo suficiente para Kamito encontrar uma abertura e acabar com ele em um golpe brutal. No dia seguinte, Kamito acorda de um longo cochilo e se pergunta o que Hestia está planejando. Ele então verifica seus lençóis para ver se Hestia está lá como sempre, mas desta vez ele encontra Fiena deitada com ele. Quando perguntada o que ela está fazendo lá, ela brinca que estava ajudando a repor sua força através do contato físico. Embora Kamito aprecie a ajuda, ele diz diretamente a ela que não é o pai, caso ela pareça grávida. Fiena diz a ele para não se preocupar, e então o beija para acalmar seus nervos.
Mas é quando Claire entra e os pega em flagrante. No torneio da dança da lâmina anterior, Eva, a irmã de Alice, estava contra Kamito, que estava se vestindo de mulher chamada Ren na época. Era a partida final do torneio, então Alice se perguntou se Kamito conseguiria acompanhar sua irmã, porque Eva era incrivelmente forte. Para seu choque, a batalha durou apenas 2 minutos, e Kamito foi declarado o vencedor. Desde então, Alice sempre idolizou Ren, sem saber que era Kamito. Na semana seguinte, Kamito acorda do sono e fica animado por não haver nenhuma garota despida debaixo de seus lençóis. Na cozinha, Claire e Fiona estão brigando para ver quem alimenta Kamito no café da manhã. E acontece que Fiona colocou algo em sua comida para fazer Kamito ter momentos íntimos com ela à noite. Embora Claire seja contra isso, Fiona diz a ela para considerar deixar Kamito ficar com as duas de vez em quando. Enquanto Claire considera, Kamito entra e pergunta o que está acontecendo. Imediatamente as duas garotas congelam, mas afirmam que querem servi-lo chocolate para o festival do Dia dos Namorados que se aproxima. Claire lhe serve uma oferenda queimada, tudo em nome do chocolate, enquanto Fiona lhe serve um chocolate em forma de coração de seus seios. Que legal. Enquanto Kamito tenta entender por que as garotas estão indo tão longe por ele, Est entra sem roupa com chocolate por todo o corpo, dizendo a Kamito para comer. Claire surta e chama Kamito de pervertido culto porque ela acha que ele tem ensinado coisas estranhas como essa a Est. Nesse momento, Alice entra procurando por Kamito porque recebeu reclamações de barulho sobre o quarto, mas fica chocada ao encontrar Est sem roupa e coberta de chocolate. Kamito tenta se explicar dizendo que não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas Alice se recusa a ouvir e o joga para fora do quarto com magia de vento. Enquanto isso, Freya relata a Greyworth sobre um grupo chamado Mercadores do Assassinato que se infiltrou na cidade da academia. Ela acredita que, com o torneio da dança da lâmina se aproximando, o grupo tentará vender selos amaldiçoados aos estudantes por dinheiro. Percebendo que isso será um problema para a academia, Greyworth ordena a Freya que reforce a segurança ao redor da escola. Antes de Freya partir, ela diz a Greyworth que Eva estará retornando para o torneio, e não há dúvida de que ela estará entre as melhores equipes. Naquela tarde, Kamito se junta a Claire e Fiona para lutar contra alguns estudantes no Astral Zero. Claire reconhece seus oponentes como os mesmos da cerimônia de contratação e percebe que precisa vencer essa luta a todo custo. Assim que a partida começa, Kamito enfrenta uma das garotas em uma luta solo, mas quando ele começa a dominar, outro oponente o ataca pelas costas. Vendo que foi encurralado, Kamito encolhe Est para sua forma de adaga e a joga em uma das garotas. Com ela fora, Kamito reverte Est para o comprimento normal da espada e nocauteia a outra garota como se não fosse nada. Então se junta a Claire para acabar com o resto de seus oponentes. Claire desfere o golpe final em um espírito contratado inimigo, mas enquanto ela celebra a vitória, um espírito de água ataca Fiona e começa a ter momentos íntimos com ela. Ela solta sons felizes de prazer, mas sai do transe e invoca um espírito contratado que elimina o espírito de água, garantindo a vitória para sua equipe. Mais tarde, Claire se gaba de vencer 3 partidas seguidas, mas teme que eles possam enfrentar Eva, porque ela é a maga mais forte da escola. Logo, seus oponentes anteriores aparecem e começam a zombar de Claire por ser irmã de Rubia. Claire fica irritada com isso e insinua um duelo, mas Kamito diz a ela para se acalmar porque se ela lutar no terreno da escola, ela não entrará no torneio da dança da lâmina. Embora Claire desenvolva uma casca grossa para os insultos, as garotas continuam a tentá-la até que Rinslet aparece e ameaça enterrá-las em gelo espesso. Vendo que Rinslet está falando sério, as garotas correm para salvar suas vidas, prometendo se vingar dela. Depois disso, Rinslet pergunta a Kamito se ele fará uma celebração de vitória por suas conquistas no treinamento, e ele diz que sim. Rinslet então sugere usar um restaurante na cidade da academia, mas Kamito recusa porque é muito caro. Quando Rinslet se oferece para pagar por tudo, Claire e Fiona recusam porque não querem se sentir em dívida com ela. Fiona então se pergunta por que Rinslet está tão interessada na celebração, mas é quando Carol aparece e percebe que Rinslet quer se juntar à equipe de Kamito para uma refeição. Rinslet começa a surtar porque isso é verdade, então Claire diz a ela que ela é bem-vinda para se juntar a eles para uma refeição se é isso que ela quer. Com isso resolvido, Kamito implora a todos que o esperem porque ele reprovou em uma aula recentemente e precisa refazê-la. Mais tarde, ele vai para a aula para estudar e fica chocado ao encontrar Alice lá porque ela não parece o tipo que reprova. Alice fica igualmente chocada ao vê-lo, mas rapidamente diz que reprovou na aula, porque se deixou levar pelos deveres noturnos. Depois disso, ela pede desculpas a Kamito por ter sido dura com ele esta manhã, então Kamito minimiza dizendo que não é grande coisa. Ela então começa a ler seus livros, mas quando Kamito percebe que ela está apenas tentando memorizar o livro inteiro, ele diz a ela que é por isso que ela está reprovando e se oferece para mostrar como estudar. Cerca de 5 minutos depois, Alice pega o jeito e começa a chamá-lo de bom professor. Ela então pergunta se ele tem planos para a noite porque gostaria que ele a ensinasse, mas Kamito diz que já vai sair. Ele remarca para quando estiver livre, e Alice diz que estará ansiosa, mas então informa sobre o grupo maligno que vende espíritos amaldiçoados pela academia. Após a sessão de estudos, Kamito se junta a Claire e as outras garotas para uma refeição, mas percebe Claire olhando uma joalheria. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela entra em pânico e se afasta, alegando que está com fome. Mas é quando Rinslet chega e diz a Kamito que o aniversário de Claire é amanhã, que é o dia dos namorados. Um pouco depois, Kamito e os outros encontram um bom restaurante para comer, mas as garotas ficam com ciúmes, porque Kamito está dando a Est tratamento de princesa. No entanto, o que elas não sabem é que uma estranha senhora chamada Vivian está observando-os e parece mais interessada em Claire. Perto do pôr do sol, Kamito se encontra com Alice como prometido para a sessão de tutoria particular e diz a ela para se juntar a ele na biblioteca, mas ela recusa, insistindo que ele a siga até seu dormitório. Chegando lá, Kamito entra e descobre que o lugar é arrumado e que Alice tem bom gosto feminino, como esperado de uma nobre. Enquanto ele espera por ela, ele vê uma imagem em movimento de si mesmo como Ren e percebe que precisa guardar seu segredo. Ou Alice pode surtar. A próxima imagem mostra Eva, e Kamito a reconhece, mas enquanto ele tenta se lembrar quem ela é, Alice entra no quarto vestida com uma roupa de empregada. Kamito fica constrangido ao ver esse lado dela, mas isso a faz se perguntar se ele não gosta dela assim. Quando perguntada por que ela está vestida de empregada, Alice diz que está fazendo isso para compensar Kamito por tudo o que ele fez por sua ordem de cavaleiros. Mais cedo, Alice havia discutido com Haka e Reshia o que fazer para compensar Kamito, e elas a aconselharam a se vestir de empregada. Enquanto Alice revela isso, Kamito menciona que não gosta de empregadas, o que faz
faz Alice pensar que ele quer que ela use algo mais revelador. O pensamento a faz sacar uma espada para o pescoço dele, então ele acaba elogiando sua roupa e implorando para ela poupar sua vida. Um pouco depois, Alice serve uma refeição a Kamito para o jantar, e o cara fica constrangido quando a prova porque é deliciosa. Ele nunca esperou que uma garota como Alice fosse boa na cozinha, então ele diz a ela que ela será uma ótima madrasta. Alice fica envergonhada depois de ouvir isso, mas de repente ela tenta forçar Kamito a comer de sua mão. Depois de desviar algumas dezenas de vezes, Kamito finalmente concorda em deixá-la alimentá-lo, e ele realmente gosta. Depois disso, eles saem para uma conversa onde Alice revela que sua colega de quarto estará voltando em breve, e Kamito talvez não possa mais visitá-la. Quando ela menciona que sua colega de quarto é Eva, Kamito se lembra de quando Claire mencionou o mesmo nome antes e percebe que ela é a irmã de Alice. Alice admite isso, mas revela que não é parente de sangue de Eva. Ela então explica que Eva costumava ser uma cavaleira honrada que ela admirava, mas agora tudo mudou. Alice pede a Kamito para se juntar à sua ordem de cavaleiros, porque a maioria de seus companheiros foram feridos em batalhas recentes e levará um tempo para eles se recuperarem. Ela também se oferece para compensá-lo por seu serviço e revela que o escolheu porque muitas pessoas perderam a fé em sua equipe, e ela tem medo de não estar produzindo resultados. Vendo o quão triste ela está, Kamito aceita a oferta dela, mas implora para ser compensado adiantado. Após o encontro, Kamito encontra Claire no dormitório dela e a informa sobre o pedido da Alice para entrar na Ordem dos Cavaleiros. Ao mencionar que já aceitou, Claire fica chateada e o manda sair, gritando que o odeia. Enquanto ele sai, Claire abandona o chocolate que estava fazendo e molha o travesseiro com lágrimas. Logo, Fiona entra no quarto e percebe que Claire acabou de brigar com Kamito. Ela tenta fazer Claire cair em si, dizendo para ser um pouco honesta consigo mesma, mas Claire está triste demais para ouvir. Na manhã seguinte, Alice se dirige aos membros da Ordem dos Cavaleiros para guardar o festival de Dia dos Namorados. Mas enquanto ela fala, alguns alunos começam a zombar dela por fracassar. Kamito vê isso e percebe que é o que Alice passa todos os dias. Mas assim que Alice está prestes a apresentá-lo ao grupo, Eva invade a sala e chama todos de peões. Alice fica furiosa ao ouvir isso, mas piora quando Eva chama as garotas de peões descartáveis. Ela acredita nisso porque não conseguiram capturar Jill quando ele atacou, e ela sente que Alice não é forte o suficiente para liderar a Ordem dos Cavaleiros. Enquanto ela continua a criticar Alice, Kamito manda ela calar a boca, mas ela se recusa e decide testar o quão bom ele é, atingindo-o com magia de vento. A explosão arremessa quase todos na sala, com apenas Kamito, Alice e alguns outros ainda de pé. Eva começa a escolher as garotas que sobreviveram à explosão para o grupo dela, e todas se juntam a ela de bom grado, deixando Alice em choque. Quando Eva pede para Kamito se juntar à equipe dela, ele recusa e diz que ficará com Claire para o torneio. Então Eva sorri e vai embora, prometendo destruí-lo. Naquela tarde, enquanto o festival de Dia dos Namorados começa, as garotas do lado da Alice entram na cidade para manter a ordem, enquanto Kamito e Alice unem forças para derrotar um espírito de baixo nível. Depois disso, Kamito percebe Alice se sentindo mal pelas garotas que foram embora, então ele a manda se animar porque não é culpa dela. Apesar disso, Alice se culpa, dizendo que as garotas foram embora porque ela era fraca. Isso dói porque a Ordem dos Cavaleiros costumava ser uma organização forte com disciplina rígida. Alguns anos atrás, Eva estava no comando da Ordem dos Cavaleiros, e ela governava com mão de ferro. No entanto, seus métodos severos geraram revolta nos orgulhosos estudantes nobres, então ela foi expulsa do cargo. No presente, Alice revela que Eva costumava ser uma grande cavaleira e que nem sempre foi rigorosa, mas agora não a vê como um modelo perfeito. Logo, Ace chama Kamito porque está com fome, então Alice oferece um pouco de comida, já que fez bastante. Enquanto ela compartilha da refeição com Kamito e Ace, suas companheiras da ordem a encontram e a provocam por ter Kamito só pra si. Enquanto isso, Kamito está alimentando Ace à mão, e não demora para as garotas notarem e começarem a provocar que Ace é fofa. Quando Ace comeu o suficiente, ela volta à sua forma de espada. Nesse momento, Kamito nota Claire em um canto e corre atrás dela para ver o que ela está aprontando. Pouco depois, Kamito encontra Claire, mas a garota esconde algo em uma bolsa porque não quer que ele veja. Percebendo que pode fazer as pazes com ele pela noite passada, ela diz a Kamito para levá-la para almoçar para que possam conversar. Mas Kamito diz a ela que já está almoçando com Alice e a convida para ir junto. Imediatamente, Claire fica chateada que Kamito esteja ficando amigável com a Ordem de Cavaleiros da Alice, que insultou sua irmã excomungada, Rúbia. Logo, Alice aparece para saber o que está acontecendo, mas isso só irrita Claire ainda mais, então ela joga o chocolate que fez para Kamito nele e foge em lágrimas. Enquanto isso, Vivian se aproxima de Haka e Reshia, perguntando se elas gostariam de ficar poderosas o suficiente para derrotar Claire. Mais tarde, Claire está na floresta, se perguntando por que Kamito escolheu a Ordem dos Cavaleiros em vez dela, quando ela já estava disposta a fazer as pazes com ele. Enquanto ela se lembra que hoje é seu aniversário, ela ignora e decide focar em ficar mais forte para finalmente encontrar sua irmã. No entanto, ela sai de seus pensamentos quando Vivian aparece do nada para vê-la. Enquanto isso, Kamito está passeando com Alice, se perguntando para onde Claire foi. Por outro lado, Alice está nervosa, porque sente que está em um encontro com Kamito. Quando Kamito nota o humor dela, ela começa a andar mais rápido e acaba esbarrando nas pessoas. Kamito segura a mão dela para evitar que caia, mas como é a primeira vez que um cara segura a mão dela assim, ela começa a gritar que ele é o primeiro dela. Isso leva todos que assistem a pensar que Kamito a pegou. Mas ela rapidamente corrige a narrativa, dizendo que é a primeira vez que segura a mão de um cara. No fundo, ela gosta e quer que Kamito continue segurando a mão dela. Enquanto caminham, ela para em uma loja e olha para um vestido chique, dizendo que não serviria para uma dama como ela. No entanto, Kamito diz a ela que o vestido ficaria bem, e que ele gostaria de ver como ficaria nela. O comentário dele deixa Alice nervosa, mas enquanto ela cora, ele pergunta por que ela decidiu se tornar uma cavaleira. Alice diz que é porque ela admirava a Eva, mas acrescenta que Eva mudou depois que lutou e perdeu a batalha contra Ren no último torneio Blade Dance. Kamito se sente mal ao ouvir isso. Ele pergunta a Alice se ela odeia Ren por derrotar Eva, mas Alice diz que não odeia Ren, e na verdade se sente atraída pela forma como ela luta. Kamito rebate, dizendo que Ren não tinha um objetivo nobre em comparação com Alice, mas Alice se recusa a acreditar nisso e tem certeza de que Ren lutou por alguém. Ouvir isso dá a Kamito uma sensação de alívio, então ele sorri para Alice e a convida para fazer compras com ele.
Enquanto isso, Claire está presa na floresta com Vivian, que está tentando fazê-la aceitar um espírito amaldiçoado. A princípio parece que está funcionando, mas quando Claire se lembra que Kamito odeia que seu fogo seja manchado, ela se liberta e manda Vivian sumir. No entanto, ela é atacada por Haka e Reshia hipnotizadas, que aceitaram o poder corrompido de Vivian. Um pouco depois, Kamito termina de comprar um presente para Claire, e então houve uma explosão a alguns quilômetros de distância. Enquanto ele avança com Alice para ver o que está acontecendo, ele descobre que os espíritos contratados de Haka e Reshia enlouqueceram, então ele invoca Est para lutar. Alice tenta acertar um ataque em um dos espíritos contratados, mas ele bloqueia e arremessa Kamito ao chão. Enquanto Kamito se recupera, ele vê uma garota prestes a ser fatiada pelo espírito, então ele avança e consegue salvá-la a tempo. Ao fazer isso, ele é esfaqueado pelas costas, mas isso não o impede de enfrentar o espírito de frente. Enquanto ele avança em direção a ele, Alice lhe dá um impulso de velocidade, permitindo que ele acerte um golpe forte, mas não causa nenhum dano. Logo, Claire chega e dá uma mão, mas assim que estão prestes a atacar o espírito juntos, Eva aparece e o neutraliza, causando baixas civis no processo. Irritado, Kamito a repreende por isso, mas ela se gaba de ter neutralizado o espírito Berserk e que ele deveria estar agradecendo a ela. Ela então zomba de Alice por não ter força para lutar, mas enquanto Eva se afasta, Kamito exige que ela retire essas palavras. Quando ela se recusa, Kamito a ataca, mas um único golpe de Eva o deixa inconsciente. No dia seguinte, ele acorda com dor e come o chocolate que Claire fez para ele. Quando Claire entra no quarto, feliz em vê-lo acordado, ele a agradece pelo chocolate e comenta que ela o fez bem. Depois disso, Kamito tenta sair da cama, mas Claire insiste para que ele fique parado, já que não está em condições de andar. Assim que ela lhe diz que ele esteve desacordado por um dia inteiro, ele percebe que já está atrasado para dar o presente de aniversário a Claire, mas o entrega a ela de qualquer forma. Ao ver, Claire fica chocada, mas quando Kamito explica que implorou a Alice para pagá-lo adiantado por seu serviço, ela percebe por que ele se juntou à Ordem dos Cavaleiros em primeiro lugar. Ela fica triste e pede desculpas por ter expulsado Kamito de seu dormitório, mas assim que estão prestes a dar um beijo de reconciliação, Fiona entra e estraga tudo. Ela então revela que as lutas de treino de amanhã foram anunciadas, e a equipe de Kamito enfrentará a de Eva. Kamito fica animado ao ouvir isso porque ele poderá enfrentar Eva e fazê-la pagar por insultar Alice, mas Claire diz que isso não vai acontecer porque ele é fraco. No entanto, Fiona rouba a cena sufocando Kamito com seus seios, porque ela sente que ele pode recuperar seu comprimento e força. Carol traduz isso como a forma de Rinslet dizer que quer se juntar à equipe de Claire. Então Kamito a segura e implora para que ela se junte. Como resultado, as bochechas de Rinslet ficam vermelhas, mas ela concorda e começa a se gabar para Claire que só se juntou porque Kamito pediu. Mais tarde, Claire invade o dormitório de Alice e encontra a garota sentada deprimida. Vendo que Alice está deixando as palavras de Eva a afetarem, ela tenta provocar a raiva de Alice para que ela se lembre por que luta, e funciona. Enquanto Alice volta a si, Claire implora para que ela se junte à sua equipe contra Eva, mas ela recusa porque não pode abandonar Haka e Reshia. No entanto, Haka e Reshia entram na sala dizendo a Alice que ela está livre para se juntar a Claire, porque ainda estão se recuperando de seus ferimentos. Sem escolha, Alice concorda em se juntar a Claire, e isso se torna oficial. Naquela noite, Vivian encontra Eva na floresta, mas Eva a manda sumir porque não quer vê-la. Vivian sorri e diz que está lá apenas para ver o quanto o coração de Eva corroeu por causa do espírito amaldiçoado que ela plantou nela. No entanto, Eva diz que está bem, desde que viva o suficiente para chegar ao próximo torneio Blade Dance e enfrentar Ren. Enquanto isso, Alice encontra Kamito e lhe dá um presente de Dia dos Namorados, alegando que é por seu serviço como cavaleiro. No fundo, ela está dando a ele porque se apaixonou por ele, mas se recusa a admitir. No dia seguinte, Claire e sua equipe se reúnem no Portão Astral para a luta contra a equipe de Eva, e todos os alunos estão presentes para assistir. Kamito está na multidão porque não está em condições de lutar, mas ele se sente confiante de que o lado de Claire vencerá. No início da partida, o lado de Claire se teletransporta para o Astral Zero, onde começam a planejar como atacarão o lado de Eva. De repente, Eva aparece em seu espírito contratado, e eles ficam chocados porque Eva não veio com um companheiro de equipe. Ela afirma que pode derrotar a equipe de Claire sozinha, e decide provar isso disparando múltiplos jatos de energia de seus canhões. Depois que Eva dispara alguns tiros, ela fica impressionada que Rinslet derrube todos eles. Rinslet então dispara múltiplas flechas de gelo que prendem Eva no lugar, permitindo que Claire e Alice acertem um ataque mágico combinado nela. Enquanto uma explosão ocorre, o lado de Claire começa a se alegrar pensando que venceram, mas ficam chocados quando o ataque apenas danifica os sistemas de voo de Eva. Eva então avança para atacar novamente, mas desta vez, Fiona implanta seu espírito contratado para bloquear, enquanto Claire e Alice seguem com outro ataque mágico combinado. Apesar de tudo isso, Eva sai ilesa e começa a atacar o lado de Claire novamente, fazendo os alunos assistindo assumirem que é uma partida unilateral. Observando de perto, Kamito percebe que deve custar muita mana para Eva manter sua forma, e ele comenta que ela está mais forte do que da última vez que a enfrentou. De volta ao campo de batalha, Alice começa a perder a esperança porque Eva não sofreu nenhum dano, então Claire a anima, lembrando-a de que prometeu uma vitória às suas amigas. Claire então avança e ataca Eva de frente, mas para e se concentra em derreter a armadura de Eva com magia. Enquanto Eva se gaba de que sua armadura é impenetrável, Rinslet atira uma flecha de gelo no ponto que Claire estava derretendo, causando uma rachadura no traje de Eva. A partir daí, Alice acerta um poderoso ataque de vento em Eva que destrói sua armadura e a envia caindo ao chão. Enquanto Eva se recupera, ela perde o controle de seu espírito contratado, então, quando Est vê isso, ela informa Kamito que Eva está usando um selo amaldiçoado. De volta ao campo de batalha, a equipe de Claire tenta parar a forma Berserk de Eva, mas acabam sendo presas e drenadas de sua mana. Percebendo que morrerão se a partida continuar, Kamito implora a Est para lhe conceder força, então se teletransporta para o Astral Zero para enfrentar Eva. A princípio, ele salva as garotas de serem drenadas até a morte, mas ficam chocadas ao vê-lo lá, já que ele não deveria estar lutando.
Depois disso, Kamito confronta Eva para acertar as contas e começa a atacá-la usando sua velocidade. Quando Eva o restringe com sua magia, Kamito se liberta facilmente e então desfere centenas de ataques rápidos, deixando Claire e os outros completamente chocados. Eles começam a questionar se Kamito luta melhor quando está ferido, enquanto Alice percebe que Kamito luta exatamente como Ren. Depois de causar grandes danos a Eva, Kamito percebe que está ficando sem mana, então ele decide terminar a luta com seu próximo golpe. De repente, Eva regenera seu membro perdido e o transforma em uma lança. Alice fica assustada ao assistir, porque Eva com uma lança é mortal, o que significa que Kamito está frito. Temendo pela vida de Kamito, Fiena usa a pouca magia que lhe resta para curá-lo, então desmaia imediatamente depois. Com as feridas de Kamito curadas, ele se torna ágil o suficiente para lutar com força total. Então Claire e os outros o apoiam e seguram Eva no lugar tempo suficiente para ele desferir o golpe final. Enquanto ele apunhala o espírito contratado de Eva no coração, Eva o vê claramente e percebe que ele é a mesma pessoa que Ren, e ela fica frustrada por ter perdido pra ele novamente. Kamito diz a ela pra não se sentir mal, porque ele teve a ajuda de Claire e das outras garotas, mas antes que ele perceba, ela desmaia de exaustão. Em outro lugar, Vivian ri disso acontecendo, e então insinua experimentar Kamito da próxima vez, porque ele mostrou o potencial. No entanto, Greyworth aparece atrás dela e a repreende por infectar alunos com selos amaldiçoados. Acontece que Vivian costumava ser aluna de Greyworth, por isso Greyworth pôde perceber que ela era a culpada. Vivian fica um pouco chocada que Greyworth iria tão longe pra proteger suas alunas, e ela começa a tremer quando Greyworth lambe os lábios porque sabe que está frita. Nesse momento, Greyworth libera um espírito amaldiçoado sobre ela, que consome sua carne e deixa apenas suas roupas para trás. Este assiste a isso e diz que não deixará Kamito ser usado. No entanto, Greyworth se agrada, mas ela desaparece antes que Greyworth possa atacá-la. Mais tarde naquele dia, Claire, Fiena e Rinslet servem seus bolos a Kamito, implorando para que ele dê uma mordida. Aproveitando a oportunidade, Fiena agarra Kamito e sussurra que ele pode tê-la depois de comer o bolo dela, e deixa Claire com ciúmes. Logo, Ellie chega em um vestido deslumbrante, e Kamito percebe que pode se acalmar e começar uma família. Mais cedo, Eva pediu desculpas a Alice por tudo o que fez, e implorou a Kamito para cuidar dela. Agora Kamito diz a Alice que gosta do vestido dela, mas as outras garotas ficam com ciúmes e começam a alimentá-lo com seus bolos, esperando conquistá-lo pela noite. No dia seguinte, é oficial que a equipe de Claire representará a escola no torneio Blade Dance, e Kamito está animado que poderá lutar novamente. Isso nos leva ao fim do vídeo de hoje. Pra ser honesto, escrever isso com uma mão foi difícil, então me faça um favor e curta e se inscreva.